Sabe aquela sensação de que a mente simplesmente não desliga? Que tem uma vozinha ali o tempo todo? Bom, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Eckhart Tolle do livro O Poder do Agora. É basicamente um guia que promete uma saída para esse sofrimento e um caminho para encontrar uma paz interior de verdade. E o segredo? Tá todo no foco no momento presente. E para começar, vamos pensar numa pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. É possível parar essa voz na cabeça? Sabe, aquele fluxo de pensamentos que não para, um monólogo que fica ali martelando dia e noite, mas e se existisse um jeito de encontrar um pouco de silêncio no meio disso tudo? Certo. Então vamos direto ao ponto, ao problema central que o Tolle aponta. A tese dele é que a causa principal da nossa infelicidade não é o que acontece lá fora. Não, é esse pensamento compulsivo, sabe? Quase involuntário que domina a nossa vida. É a nossa reação mental às coisas, e não as coisas em si. E o mais interessante é que a história do próprio Tolle é o ponto de partida para tudo isso. Ele não chegou nessa conclusão lendo um livro ou fazendo um estudo acadêmico, não. Foi através de uma crise pessoal, assim, muito profunda. Teve uma noite que ele chegou no fundo do poço mesmo, sentindo uma angústia tão, mas tão intensa que a própria vida parecia um fardo insuportável. E aí, bem no meio desse desespero todo, um pensamento específico apareceu na mente dele. Não consigo mais viver comigo. Olha, parece uma frase simples, né? Mas para ele, essa frase foi a faísca. Foi o que iniciou uma transformação, assim, radical na consciência dele. Mas espera aí. Como é que uma frase tão cheia de desespero pode levar a uma descoberta libertadora? Pois é aqui que a história fica realmente interessante. Porque foi justamente essa contradição que acabou revelando uma verdade fundamental sobre quem a gente é de verdade. A lógica que se desenrolou a partir daí é simplesmente genial. De repente, o Tolle percebeu a estrutura dual desse pensamento. Pensa bem, se eu não consigo viver comigo, então quem é o eu e quem é o comigo? Existem dois, então? Essa pergunta tão simples criou uma separação na hora, uma fratura na identificação total que ele tinha com aquela voz na cabeça. E é isso que nos leva a essa distinção que é crucial. De um lado, a gente tem o que ele chama de pensador. É aquela corrente de pensamentos, o ego, que está sempre preso no passado ou preocupado com o futuro. E é isso que gera o sofrimento. E do outro lado, o observador. Aquela consciência silenciosa que só testemunha os pensamentos sem se envolver. Essa, segundo ele, é a nossa verdadeira natureza. Então, o ponto central é esse, sabe? O observador não é outro pensamento. Ele é o espaço, a consciência onde os pensamentos acontecem. É como se fosse o céu e os pensamentos são as nuvens passando. E só de reconhecer essa presença, esse céu, já é o primeiro passo para a liberdade. Certo. Agora vamos para outra ideia fundamental do livro, o tempo. O Tolle defende que a nossa mente é praticamente viciada numa coisa que ele chama de tempo psicológico. E que a chave para a paz é justamente conseguir escapar desse vício. É só parar para pensar um pouco. O ego não sobrevive no agora. Ele não consegue. Ele precisa do passado para se definir, sabe? Para contar a história de quem eu sou. E precisa do futuro para projetar aquela felicidade que, parece, nunca chega. O momento presente, para a mente, ou é uma ameaça, ou é só um degrau para chegar em algum lugar lá na frente. E aqui ele faz uma distinção bem importante. Existe o tempo do relógio, que é super prático. A gente usa para marcar reunião, organizar o dia, tudo certo. Mas aí tem o tempo psicológico. Esse é o fardo. É viver constantemente remoendo o passado ou roendo as unhas com ansiedade pelo futuro. É aí, nesse tempo psicológico, que mora o sofrimento. E isso leva a uma afirmação que é bem radical, na verdade. A ideia de que os problemas, do jeito que a mente cria, não existem no momento presente, no agora. O que existe são situações. Situações para a gente lidar. O problema mesmo é a historinha que a mente conta sobre a situação, e essa história, para existir, precisa de tempo. Precisa do passado e do futuro. Tá, mas como é que a gente aplica isso na prática, né? Porque a teoria é fascinante, mas o livro se propõe a ser um guia. Então vamos ver agora algumas técnicas bem simples para trazer a nossa consciência de volta pro agora. Essa aqui é a prática principal, a base de tudo. A ideia não é lutar contra os pensamentos, de jeito nenhum. É só observá-los, de uma forma neutra, imparcial. Apenas escute, como se estivesse ouvindo a voz de outra pessoa, sabe? Só nesse ato de testemunhar, uma nova dimensão de consciência começa a despertar.
E aí se cria um espacinho, um gap de silêncio. E a boa notícia é que existem vários portais pro agora no nosso dia a dia. Coisas simples, como focar a atenção na respiração, sentir a energia vital dentro do corpo, nas mãos, nos pés, ou até mesmo prestar atenção de verdade numa atividade rotineira, tipo lavar as mãos. E tem uma pergunta que é muito poderosa. Qual é o meu problema neste exato momento? Na maioria das vezes a resposta vai ser nenhum. Certo. Mas então, qual é a recompensa de tudo isso? De praticar a presença? O que a gente encontra quando finalmente consegue escapar dessa tirania da mente? A resposta, segundo o Tolle, está num tesouro. Um tesouro que, na verdade, sempre esteve com a gente. Para ilustrar a mensagem central, o Tolle conta uma parábola que é simplesmente genial. A história é de um mendigo que passou 30 anos sentado em cima de uma caixa. Um dia, um estranho passa e pergunta: "O que tem dentro dessa caixa?" O mendigo responde: "Nada, é só uma caixa velha e vazia." Mas o estranho insiste: "Dá uma olhada dentro." O mendigo, meio a contragosto, resolve abrir a caixa e descobre que ela estava cheia de ouro. E a conexão é que somos todos como aquele mendigo. A gente passa a vida buscando do lado de fora, sabe? Buscando segurança, buscando realização, enquanto o verdadeiro tesouro, que é a paz e a alegria de simplesmente ser, já tá dentro da gente. Só que tá encoberto por todo o barulho da mente. E que tesouro é esse, afinal? É a alegria radiante de ser. É aquela paz profunda, inabalável, que vem de acessar o poder do agora. Não é algo que a gente conquista no futuro. É a percepção da vida que já pulsa dentro de cada um, bem aqui, bem agora. É uma paz que não depende de nada lá fora. É uma alegria que simplesmente é. E no fim, a grande lição é essa. A verdadeira libertação não está em mudar o mundo lá fora, mas sim descobrir a riqueza que já existe aqui dentro, no único momento que realmente existe, o agora. E a pergunta que fica ecoando é essa: sobre qual tesouro interior cada um de nós está sentado esperando por algo ou alguém lá fora para finalmente se sentir completo?